Fala, meu lindo! Minha linda! Interessante. Jovens, é o retiro de jovens. Que bom que você está nesse vídeo. Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus para você. Assim como toda segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, sempre tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, só aperta se inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui. Aí, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que der, faz um checklist. Comentei, top, curti. E é isso, porque daí dá uma moral, o vídeo vai mais longe. A gente tá com uma meta, irmão, de chegar a 10 milhões de inscritos. Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar, eu não vou ficar ansioso. Mas o dia que acontecer, nós vamos celebrar junto. Porque é só Jesus que pode fazer algo assim. Mas Ele vai fazer. Vocês estão ficando bom. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: e os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú o pão com o ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada, decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muita pergunta às vezes de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei, sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida. E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ah, é porque o meu marido, isso aqui. Quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho. Quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente olha para um homem como Esaú,
largando mão da primogenitura. Preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaac e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam duas nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero. Então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer: meu Deus, que absurdo! Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você, que troca uma esposa por 15 minutos de sexo. Me diga você, que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava: poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz: não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele: eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele: puxa, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse: não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com você, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho, só bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista. A lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz: Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira.
Essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta, ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo: lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Falou: lembra que a gente foi no cinema? E depois do cinema a gente foi fazer filme? E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar as decisões da nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que olhar para a nossa história sempre pensando: o que isso vai impactar na minha vida amanhã? Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo, eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, não quero. Contra, não vai. Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala: Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim: olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala: nossa, o ônibus atrasou. Você fala: olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui vai para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim: ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa, de quando ele não tinha nada, e dizer: ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento, e mostrar os filhos dela, e dizer: é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer: essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas. Quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços. Tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão. Eu tinha 19 para 20 anos. Eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, é que foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora. E eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe.
todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja e eu só dizia um negócio para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei: não deve ser nada. Olha que incrível. Um perito. E na nossa vida é assim, igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende e a gente diz: não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei: não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei: eu vou orar aqui mesmo, tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com um papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer. Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? TDAH. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou, estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não. Irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou: não acendeu nada no painel? Eu falei: não. Aí ele falou: então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei: pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo. Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor, o virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro, por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei meu pai e falei assim: pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó. Tinha uma bolinha, aí tinha um ponto ou como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou: então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado, porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e daí depois tive com meu pai, que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta, para quem não sabe o que é a luz, é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? De novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo o que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser, como ela deve ser. O homem está aqui. Irmão, e nós estamos lascados, porque a Bíblia diz que a gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó, tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. Mas precisa ser homem não. Tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando, não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser.
está sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar, tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência. A prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse: como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi: de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar. Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando... Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias, e isso é o mais importante. Meu Deus, minha família. Meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas. Não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos. Não dá para escolher dois senhores. Não dá para escolher duas famílias. Não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma. E é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho que um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam. Porque a grande parte delas
se colocasse na ponta do lápis não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para Jota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver, eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte: eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce, mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava e eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam, vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha. Peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho: o que é isso aqui? E eles falaram: chinelo. Eu falei: serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época. Tirei o cinto, falei: pra que serve isso aqui, filho? E ele disse: pra segurar a calça. Pra mim não. Pra mim era pra fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar a pessoa e falar assim: vem cá, tu vai fazer o que eu estou mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, que está tomando péssimas decisões. Eu falei para a pessoa: eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você que é você só. Eu estou pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos, se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado, é você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar, não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal. Sempre tem sinal, sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui: meu amigo,
partiu meu coração, porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando: não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Que Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora, antes da decisão, que essa mensagem chegue para você agora, antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz: olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo, em nome de Jesus. A luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta, mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo. Tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor. Obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente, seremos sábios, Senhor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém.